Bom, vamos lá, galera. Bom dia aí a todos. Estou aqui, pleno domingão, gravando o nosso primeiro simulado da nossa isolada de direito administrativo. Bom, como só para a gente relembrar a ideia da nossa isolada, eu separei o último tópico aí de direito administrativo do nosso edital do INSS por tópicos, né? E em cada simulado eu coloco um ou dois tópicos. Dentro desse contexto simulado, eu coloquei algumas questões sobre ética na administração pública, algumas questões também sobre Lei 8.112, que é o nosso primeiro simulado, e eu também coloquei questões de licitação. Por quê? Porque a ideia é agregar também a galera do TRT nessa nossa isolada de direito administrativo. E licitação é um tema em potencial para cair na nossa prova. Galera, muita gente fala, vai cair licitação? Eu não tenho bola de cristal. Se eu tivesse, eu já dava o gabarito para vocês que eu não precisava nem dar aula, né? Na verdade, galera, licitação é um tema que é sempre muito cobrado, né? Na parte de analista do INSS, por exemplo, do último concurso, se não me falha a memória, caiu licitação. A banca era Funrio e ela adora, né, a parte de licitação. Então, eu acho que é um assunto em potencial. E qual é a ideia de estudar com antecedência? É você justamente se preparar para o pior cenário, se preparar para a guerra com o pior cenário possível. Então, se você está com tempo para estudar, estuda licitação. Vale a pena? Vale. Ah, Gustavo, vale a pena também estudar a intervenção do Estado na propriedade? Não, isso não vai cair com certeza. Agora, licitação, com certeza é um tópico em potencial. Então, eu acho que vale a pena vocês darem uma lida. O último edital de direito administrativo, ele é diferente do direito constitucional. O direito constitucional foi bem curtinho, bem enxuto o último edital. Já o direito administrativo não, foi um edital mais abrangente, dos temas mais relevantes, eu diria que licitação é o único que é um tema em potencial para cair no nosso próximo edital. Então vale a pena estudar? Vale. O nosso último edital é só de questão de licitação. Se não me falha a memória, eu vou colocar 20 questões de licitação para a gente trabalhar. Então, galera, tem que estudar, vale a pena estudar. Ah, Gustavo, mas eu não quero estudar licitação porque eu acho que não vai cair. Beleza, uma opção sua. Por isso que eu coloquei o tema licitação no nosso último simulado em separado. Você não quer estudar? Grava lá o simulado, o dia que você quiser fazer, você faz. Não tem problema algum, tá? Mas eu aconselho vocês a dar uma lida já no tema licitação, porque não é nenhum bicho de sete cabeças. Bom, nesse nosso primeiro simulado, eu comecei por um tema tranquilo e que cai muito em prova, que é a parte de Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. E qual é o nosso trato? Qual é o nosso combinado? Eu vou sempre corrigir duas questões, pelo menos duas questões no nosso simulado, que eu vou escolher, e eu vou abordar um tema, né? Dentro daquele tópico do nosso simulado, eu vou falar com vocês sobre o tema. Então, por exemplo, Lei 8.112. Falei, vou falar sobre licenças, que é um assunto que vira e mexe cai em prova, né? Então, a gente vai começar a trabalhar agora o PowerPointzinho aqui que eu montei sobre esse nosso primeiro simulado, tá? Bom, estou aqui no estúdio do professor Alexandre Araújo, então se eu me embolar um pouco aqui com esse maquinário aqui, ninguém se assusta não, porque eu estou começando a gravar, faz tempo que eu não gravo aqui, então pode ser que eu me atrapalhe. Mas vamos lá. Bom, primeira coisa que eu tenho que lembrar com vocês é que dentro das licenças eu tenho três grupos básicos de licença. Existem aquelas licenças que integram a seguridade social do servidor. São aquelas licenças que não constam lá do artigo 81 da nossa Lei 8.112. São aquelas licenças que vão estar lá no final da nossa Lei 8.112. Justamente porque é no final da lei que ela fala sobre a seguridade social. Então, isso já foi questão de prova, tem que saber. Quais são as licenças que integram a seguridade social do servidor? Tá aí, são basicamente três. A licença paternidade, maternidade e adotante, né? A licença por acidente de serviço, artigo 211, e a licença para tratamento de saúde, artigo 202. Cuidado, pegadinha clássica de aula, galera, de prova, né? Qual é a pegadinha clássica? A licença para tratamento de saúde, de pessoa da família, ela integra a Seguridade Social? Não. Essa licença é tratamento de saúde do próprio servidor. Não é licença para tratar de doença em pessoa da família.
tá? Então, o primeiro bloco, ainda mais se tratando de concurso do INSS, se você vai fazer no INSS, acho que é uma questão relevante. Eu me lembro de uma prova da área fiscal em que a banca já cobrou isso. E a resposta era assim, a pergunta era, das alternativas abaixo, assinale aquela licença que não integra a Seguridade Social. E a resposta era justamente tratar de doença pessoa da família, porque a gente confunde com o tratamento de saúde do servidor, tá? Bom, essas licenças, Gustavo, curiosidade de toda peregrina, de toda concurseira. Gustavo, eu posso tirar licença gestante no meu estágio probatório? Pode, não tem problema algum. Ela vai suspender o estágio probatório? A Lei 8.112 não fala. Então você pode tirar essa licença no estágio probatório e ela não suspende o nosso estágio probatório, tá? Bom, por que eu já aproveitei para emendar no estágio probatório? Porque a gente tem que lembrar, e isso é questão de prova certa, sempre cai, que existe um grupo de licenças que eu não posso tirar no estágio probatório. E existe um outro grupo de licenças que eu posso tirar no estágio probatório, mas vai suspender o prazo do estágio. Bom, vamos lembrar do primeiro grupo. O primeiro grupo é a licença que não pode ser tirada no estágio probatório. São 3. Fica fácil que é sempre de 3 em 3 esses grupos, né? Então, olha só, licenças que não podem ser tiradas no estágio probatório. A primeira delas, licença para capacitação. Em relação a essa, eu falo assim, pô, basta conhecer o funcionamento da licença. Se você lembrar disso, você não esquece. Como é que funciona essa licença? Após um quinquênio, o servidor tem direito a 3 meses de licença para fazer curso de capacitação. O que é um quinquênio? 5 anos. O estágio probatório, ele vai durar quanto tempo, galera? 3 anos, né? Pela prática, hoje na administração, o estágio probatório é de 3 anos. Então, repara, se a licença para capacitação é após 5 anos, é óbvio que eu não posso tirar ela no estágio probatório. Sobre essa licença, papel e caneta para anotar. O que eu não posso esquecer? Primeiro, ela é uma licença voltada ao servidor que tem cargo efetivo. Segundo, ela não pode ser tirada no estágio probatório. Terceiro, a cada 5 anos de efetivo exercício, o servidor tem direito a 3 meses de licença para realizar um curso de capacitação. Esse período é com ou sem remuneração? Com remuneração. E são períodos não cumulativos. O que isso quer dizer? Completei 5 anos, tem direito a 3 meses. Se eu não tirar, Gustavo, quando eu completar 10, eu vou ter 6 meses? Não acumula. Se você não tirar, daqui a 10 anos, né, você vai ter direito a 3 meses de licença. Eu não vou acumulando. Essa licença para capacitação, só para a gente lembrar um pouquinho da história dela, ela veio substituir a antiga licença prêmio. Licença prêmio, para quem não sabe, é prêmio por assiduidade. É até engraçado, né? Porque é dever do servidor ser assíduo. Mas ele ganha um prêmio se ele cumprir essa assiduidade. Olha que engraçado, né? Como é que funcionava a licença prêmio no Serviço Público Federal? A cada 5 anos de efetivo exercício, se o servidor não tiver nenhuma falta, se ele não tiver alguns tipos de licença, etc., ele ganhava 3 meses de licença prêmio. E esses períodos eles iam acumulando. Ou seja, completou 5 anos, ganha 3 meses. Quando completar 10, vai ficar com 6 meses. Quando completar 15, 9 meses. Eu ia acumulando, né? 3, 6, 9, 12 e assim por diante, assim sucessivamente. A licença para capacitação, não. A lei é clara. Ela trabalha com períodos não cumulativos, tá? E, Gustavo, para finalizar a licença para capacitação, a administração tem que conceder ou ela pode conceder? Pode. É ato discricionário a concessão da licença para capacitação. Pô, o servidor é da Receita Federal e quer fazer curso de corte e costura. Interessa para a administração? Não, vou negar esse pedido, tá? Então, recapitulando, o que você não pode esquecer? Como é que funciona a licença para capacitação? Primeiro, não pode ser tirada no estágio probatório. Segundo, só para quem tem cargo efetivo. Terceiro, a cada 5 anos ganha 3 meses com remuneração. É uma licença remunerada ao longo desses 3 meses.
Quarto, trabalha com períodos não cumulativos. Completou 5 anos, tem 3 meses. Se você não tirar a licença, com 10 anos, vai continuar com 3 meses. Não acumula os períodos. E, por fim, a concessão dessa licença é ato discricionário da administração. Eu peço e a administração pode ou não conceder. Beleza? Tranquilo. Segunda licença desse bloco. Licença para tratar de interesse particular. Vamos lá. Primeiro requisito, tem que ter cargo efetivo. É uma licença voltada ao servidor de cargo efetivo. Segundo requisito, Gustavo, eu peço a licença de interesse particular. A administração tem que dar ou ela pode dar essa licença? Galera, é ato discricionário. É interesse particular, o interesse público está acima. A administração é que decide se vai ou não te dar essa licença. Essa licença ela tem um prazo máximo de duração de 3 anos e ela é sem remuneração. Então, da licença para interesse particular, é basicamente isso que eu tenho que saber. É para quem tem cargo efetivo, ela tem um prazo máximo de 3 anos, ela é sem remuneração e a concessão dela é ato discricionário. Lembrando também que ela não pode ser concedida ao servidor durante o estágio probatório. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos sempre recapitulando que a ideia da Isolada é trabalhar um tema com vocês. Estou trabalhando as licenças que podem ser concedidas ao servidor. Dividi em 3 blocos, que eu não posso esquecer. Primeiro bloco, licenças que integram a Seguridade Social. São aquelas licenças que estão lá no final da Lei 8.112. Elas podem ser tiradas no estágio probatório e elas não suspendem a contagem do estágio. Quais são elas? Paternidade, maternidade e adotante. Acidente de serviço e tratamento de saúde. Lembrando que é tratamento de saúde do servidor. Aquela licença para tratar de doença em pessoa da família, ela não integra a Seguridade Social. Segundo bloco, as licenças que eu não posso tirar no estágio probatório. Primeira delas, licença para capacitação. É uma licença que veio substituir a antiga licença prêmio, tá? Vamos lá, o que eu tenho que lembrar? Não pode ser tirada no estágio probatório, tem que ter cargo efetivo, a administração pode te conceder, é ato discricionário. A cada 5 anos, eu tenho direito a 3 meses para fazer um curso de capacitação. Esse período de licença é com remuneração e os períodos são não cumulativos. Se não tirar, já era. Beleza. Segunda licença, interesse particular. Não pode ser tirado no estágio probatório. Ela é ato discricionário, a concessão dela é ato discricionário para a administração. Eu posso ou não te dar essa licença. Ela tem um prazo máximo de 3 anos, ela é sem remuneração e ela também é voltada para o servidor que tem cargo efetivo. Antes de trabalhar no Tribunal de Contas, eu era da Justiça Federal, né? E eu fui para o Tribunal de Contas do município. Hoje eu sou auditor do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E na época, né, a administração entendia que a licença de interesse particular só poderia ser concedida se você motivasse a licitação. Olha que coisa estranha, isso tem muito tempo, né? Eu saí da Justiça Federal em 2003. Olha que engraçado, eu cheguei no Recurso Humano e falei assim, meu amigo, eu quero tirar uma licença de interesse particular. Por quê? Né? Só de curiosidade, um bate-papo aqui entre nós. Porque quando a gente fala de acumulação de cargos, a Constituição fala que eu não posso acumular remuneradamente cargos, né? Então o que o pessoal fazia nessa época, em 2003? O pessoal era, por exemplo, da Justiça Federal e passou para o Tribunal de Contas da União. Aí o cara pedia licença de interesse particular para ir lá para o TCU. Se ele não gostasse, ele não pedia nem aquela vacância para pós-cargo não acumulável. Não. Ele estava acumulando? Estava. Mas era remunerado? Não. Então, se ele não gostasse, ele voltava para a Justiça Federal. Era assim que funcionava. E aí, quando eu fui pedir licença, por incrível que pareça, né? Meu amigo, eu quero uma licença de interesse particular. Olha que curioso. A primeira pergunta que o cara me fez, para quê? Falei, meu amigo, interesse particular. Ou seja, eu não tenho que te dizer por que eu estou pedindo essa licença, né? E aí, por outro lado,
Ele falou, beleza, mas a administração também não é obrigada a te dar essa licença. E aí acabou que eu não consegui a licença. Por quê? A administração me exigiu a motivação, mas eu não quis dizer por quê. E aí, por outro lado, ele falou, beleza, mas eu também não sou obrigado a te dar. E acabou que eu não consegui tirar a licença de interesse particular, tá? Bom, a terceira licença é a licença para mandato classista. Então vamos lá, completamos mais uma etapa. Quais são as licenças que não podem ser tiradas no estágio probatório? São 3. Capacitação, interesse particular e a licença para exercício de mandato classista. Gustavo, o que é o mandato classista? É aquele servidor que pede licença para trabalhar numa confederação, numa federação, num sindicato, né? Então, é ligado, né, ao livre exercício da associação sindical, que é um direito constitucional aí previsto para o servidor. Essa licença ela é interessante da gente trabalhar, por quê? Porque ela sofreu algumas alterações em 2014. Para ficar melhor, ó, vou até botar a tela cheia aí para vocês. Então essa licença é uma licença em potencial para cair na nossa prova, principalmente essa parte aí dos incisos, né, do artigo 92. Por quê? Porque trabalha com decoreba, galera. E banca gosta desse negócio de decoreba, infelizmente. Então olha só o que fala o artigo 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de um mandato classista, de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, ou ainda para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros. Então, basicamente, o que me interessa aí nesse artigo 92 é saber o campo de aplicação dessa licença. E mais, ó, a informação principal que não pode passar em branco. Essa licença, olha, ela é sem remuneração. Então, galera, primeiro detalhe, essa licença ela é sem remuneração. E onde que eu vou aplicar? Para o servidor que vai exercer mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão. Ou ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços aos seus membros. A decoreba é a parte dos incisos. Tem que saber? Tem. Tá aí, galera. Qual é o limite, né, de servidores que podem tirar aí essa licença? Para entidades com até 5.000 associados, 2 servidores. Para entidades com 5.001 a 30.000 associados, 4 servidores. Para entidades com mais de 30.000 associados, 8 servidores. Então, galera, resumindo, 2, 4, 8, né? Só para não esquecer, ó, vai dobrando. Inicial de 2 até 5.000, 2. Quando passa de 5.001 a 30.000, ó, dobrou, 4 servidores. Acima de 30.000, 8. Então, dobrou novamente aí. Parágrafo 1º. Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação nas referidas entidades, desde que cadastradas no órgão competente. Basicamente, essa regra aí não teve grandes alterações relevantes, né? Até porque a licença já era assim. Era só para cargo de direção ou de representação. A grande diferença está no parágrafo 2º, e aí eu chamo a atenção. Olha o que o parágrafo 2º me traz hoje. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser renovada no caso de reeleição. Percebam, não importa quantas reeleições. Antigamente, a Lei 8.112 falava que ela poderia ser renovada uma única vez no caso de reeleição. Agora não. Agora essa licença ela foi ampliada em relação ao seu prazo. Não importa quantas vezes o servidor for reeleito, que ela vai ser sempre renovada. Então isso aí é uma inovação importante, tá? Então essa licença aí, eu acho que é interessante vocês darem uma lida, tanto que eu fiz questão de copiar o próprio texto da Lei 8.112 para a gente não deixar de passar por ele, tá? Bom, agora vamos para o nosso terceiro bloco de licença, que são aquelas licenças que eu posso tirar no estágio probatório, mas que vão suspender o prazo do estágio. Vamos recapitular tudo? Vamos lá. São 3 blocos de licença.
Primeiro, as que integram a Seguridade Social. Quais são elas? Licença paternidade, maternidade e adotante. Licença para tratamento de saúde e licença por acidente de serviço. Galera, tratamento de pessoa da família não é da Seguridade Social. Essa é a pegadinha clássica em prova. Segundo bloco, licenças que eu não posso tirar no estágio probatório. Vamos lá. Capacitação, interesse particular e mandato classista. Capacitação, o que eu tenho que saber? Eu posso ou não receber essa licença, a concessão é ato discricionário. A cada 5 anos ganha 3 meses com remuneração, períodos não cumulativos e tem que ter cargo efetivo. Beleza, lembrando que ela veio substituir a antiga licença prêmio. Licença de interesse particular. A concessão é ato discricionário, ela pode ser concedida, tem que ser ocupante de cargo efetivo, prazo máximo de 3 anos e ela é sem remuneração. Licença para mandato classista, principal, ela é sem remuneração e segundo, o prazo foi alterado. Hoje em dia, ela é o prazo de duração do mandato, podendo ser renovada no caso de reeleição. Não existe mais aquela coisa de apenas uma reeleição. Hoje não existe essa limitação. A cada reeleição, ela pode ser renovada. Quantidade de servidores que podem tirar ela por órgão, né? Se a associação, se a entidade tiver até 5 mil membros, 2 servidores. De 5 a 30 mil, 4, dobrou. Acima de 30 mil, vezes 2, 8. Beleza? Tranquilo. Agora vamos para o nosso terceiro bloco. Aquelas licenças que eu posso tirar no estágio probatório, mas que vão suspender a contagem do prazo. Galera, olha só. Acho que vale a pena a gente lembrar isso aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho um prazo de 0 a 5 anos, tá? Então o prazo total aqui, ó, é de 5 anos. E aí, ó, 0, né? E aqui eu suspendo essa licença. No meio da contagem do prazo, eu suspendi a licença. No segundo bloco, 0, e aí eu interrompo essa licença. Então, primeiro detalhe que você não pode esquecer. A gente está analisando aquelas licenças que vão suspender o estágio probatório. É diferente de interromper. Então, repara, vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que no terceiro ano, eu botei aqui, eu poderia até ter trabalhado com 3 anos para ficar mais fácil. Botei 5, prazo total, mas só para a gente entender a diferença entre interromper e suspender o prazo. É legal porque isso é direito administrativo na veia, né? A gente tem que saber isso aí. Então, olha só. Vamos imaginar que no primeiro exemplo eu tenho um prazo de 5 anos, está correndo, e no terceiro ano aconteceu alguma coisa que suspendeu esse prazo. Tá? Não me interessa qual é esse prazo, não me interessa qual é o motivo da suspensão. Eu só quero entender o que é suspender, o que é interromper prazo. Galera, quando eu falo para vocês que eu suspendi o prazo, quando eu voltar a contar, eu vou voltar a contar de onde eu parei. Ou seja, 0 a 3, aí eu conto de 3 a 5. Acabou o motivo da suspensão, eu vou terminar a contagem normalmente. Olha a diferença. No segundo exemplo, eu interrompi o prazo. Isso quer dizer que quando eu voltar a contar, eu não volto do 3, eu volto do 0 e vou até 5. Na interrupção, eu zero o prazo e volto a contar tudo de novo. Então, cuidado com esse detalhe que é importante. Essas licenças que a gente está estudando, elas vão suspender o estágio probatório. Então, vamos lá. Vamos voltar para o nosso PowerPoint. Bom, galera, então, resumindo, o que a gente tem que saber, a primeira coisa é a diferença entre interromper e suspender um prazo. Se eu interrompo, eu volto para o 0 e conto tudo de novo. Se eu suspendo, que é o nosso caso, eu volto a contar de onde eu parei. Então, a gente vai analisar as licenças que suspendem o prazo do estágio probatório. São 3. Licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, que está lá no artigo 84 da nossa Lei 8.112. A licença para atividade política e a licença para tratar de doença em pessoa da família. Galera, primeira coisa que eu tenho que saber é a licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. Basicamente, o que é cobrado em prova é o seguinte. Primeiro,
A licença ela é sem remuneração e o prazo de duração dela é indeterminado. Eu até brinco que a licença ela dura enquanto durar o amor, né? Enquanto tiver o amor, a licença dura. Ela não tem prazo, ela é por prazo indeterminado e ela é sem remuneração. Basicamente isso cai em prova. A licença para tratamento de doença em pessoa da família não tem muita coisa relevante também não. Eu tenho que lembrar que após a alteração da Lei 8.112, que foi em 2010, se não me falha a memória, essa licença ficou claro para a gente que ela tem um prazo de duração anual de 150 dias, né? Primeiro período de 60 dias, consecutivos ou não, dentro de 12 meses, né? Primeiro 60 dias, consecutivos ou não, com remuneração. Mais 90 dias, consecutivos ou não, sem remuneração. Então, o prazo total dessa licença por ano é de 150 dias. 60 dias remunerados, né? E 90 dias não remunerados. Antigamente, muito se discutia o prazo dessa licença, a doutrina brigava muito em relação a isso, hoje está bem claro na Lei 8.112. A principal licença, e essa vale a pena a gente comentar, é a licença para atividade política. Essa licença tem coisa interessante para a gente tratar, porque eu monto um esqueminha aqui que vai facilitar você na hora da prova. Então, olha só, fazer uma linha do tempo aqui para a gente entender essa licença e não esquecer mais na hora da nossa prova. Bom, vou até botar só a tela, que fica melhor aqui para a gente analisar. Então, olha só. Galera, essa licença, a lei divide ela em dois períodos. O primeiro período vai da escolha do candidato em convenção partidária. Ou seja, primeiro período, o partido vai escolher quem é o candidato, quem vai ser candidato e quem não vai ser candidato. E esse primeiro período ele vai da escolha do candidato em convenção partidária até a véspera do registro da candidatura. Primeiro detalhe, ó, esse primeiro período vai até a véspera. Tá? Então, olha só. Primeiro período da licença para atividade política, que vai suspender o prazo de estágio probatório. Vai da escolha em convenção partidária até a véspera do registro da candidatura. E esse primeiro período ele é sem remuneração. Beleza. O segundo período, ele vai do registro da candidatura até o 10º dia após a eleição. E aí a lei fala que esse segundo período vai ser com remuneração, desde que ele não exceda o prazo de 3 meses. Então, olha lá. Licença para atividade política. O primeiro período vai da escolha do candidato em convenção partidária até a véspera do registro da candidatura. Esse primeiro período é sem remuneração. O segundo período, ele vai da data do registro da candidatura e até o 10º dia após a eleição, o 10º dia seguinte à eleição. Esse segundo período ele é com remuneração, desde que não exceda o prazo de 3 meses. Gustavo, e se por acaso ultrapassar o prazo de 3 meses? Se esse período entre o registro da candidatura e o 10º dia após a eleição ultrapassar 3 meses, o que acontece? Aí, galera, a licença ela passa a ser sem remuneração. Então, pode ultrapassar 3 meses? Pode. Só que aí ela volta a ser não remunerada. Então, olha só uma questãozinha clássica de prova. Gustavo, a licença para atividade política, ela pode ser remunerada por no máximo quanto tempo? 3 meses. Então, olha só. O primeiro período vai da escolha do candidato à convenção partidária até a véspera do registro, sem remuneração. Da data do registro até 10 dias após a eleição, com remuneração, desde que não exceda 3 meses. Após esse período, ela volta a ser sem remuneração. Então, dessas licenças que suspendem o estágio probatório, o que eu tenho que saber é basicamente isso. Acompanhar cônjuge ou companheiro é sem remuneração por prazo indeterminado.
Tratamento de doença em pessoa da família. Repara, ela não integra a Seguridade Social. Prazo dela, máximo de 150 dias a cada 12 meses. Os 60 primeiros dias, consecutivos ou não, com remuneração. Os 90 dias após, sem remuneração. E a licença para atividade política, aí é só lembrar dessa linha do tempo, né? Então, galera, de licença, a gente não erra mais questão em prova. Pode ter certeza que é isso que cai. Só mais uma pergunta. Gustavo, tá faltando uma licença. Se você pegar o artigo 81 da Lei 8.112, você vai perceber que existem 7 licenças. E existem mais 3 de Seguridade Social, um total de 10. 3 integram a Seguridade Social. 3 eu não posso tirar no estágio probatório. E 3 suspendem o prazo do estágio probatório. Gustavo, e aí? Qual é a licença que está faltando? É a licença para serviço militar. Por que ela não está enquadrada em nenhum desses blocos? Primeiro, porque ela não integra a Seguridade Social. Segundo, porque ela não suspende o prazo do estágio. E terceiro, porque eu posso tirar ela durante o estágio probatório. O grande lance legal para cair em prova, e a FCC já cobrou, quem fez o projeto Caminhada, INSS, já viu essa questão. Eu coloquei essa questão até em prova, no nosso simulado, foi uma questão da FCC. A FCC perguntou o seguinte: qual é o prazo que o servidor tem para retornar ao exercício após o fim da licença para serviço militar? Na verdade, a Lei 8.112 ela fala muito pouco sobre a licença para serviço militar. Por que, Gustavo, que ela fala muito pouco? Porque ela é uma licença que ela vai ser regulamentada pela legislação militar. Então a lei só fala o seguinte, ó, terminada a licença, o servidor tem 30 dias para retornar. E o mais curioso é que são 30 dias sem remuneração. Teoricamente, a gente pode, de repente o cara está voltando até numa guerra. Ele tem 30 dias para voltar a trabalhar, né, para voltar para o cargo dele, e ele vai ficar sem remuneração ao longo desse período. É assim que está na nossa Lei 8.112. Tá? Bom, então com isso, a gente encerrou a primeira parte do nosso simulado 1 da nossa isolada de direito administrativo, recordando, fazendo um apanhado das licenças da Lei 8.112. Então, galera, no segundo bloco, a gente vai trabalhar 2 questões conforme combinado. Até daqui a pouco.